Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel, cantar. És fiel todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Senhor, essa é a nossa declaração de louvor, de adoração, a nossa forma em meio à canção de expressar com o nosso coração, com a nossa alma, com todo o nosso ser, Deus, o quanto te amamos, o quanto desejamos a tua presença, o quanto queremos te honrar, Senhor. Então nessa noite, de forma muito especial, receba, Pai, toda a expressão de honra que nós queremos, Senhor, te entregar. Seja em meio às orações, em meio às ofertas e dízimos, seja, Senhor, através dos louvores, agora, Senhor, compartilhando da tua própria palavra. Vem, Espírito Santo, enche esse lugar, enche as nossas vidas, recebe tudo, Deus, porque tudo é para isso, para glorificar o teu nome. É a oração que fazemos. Pai, contempla cada vida que entrou nesse lugar, os que estão em casa assistindo pela internet, que o Senhor traga algo sobrenatural na vida de cada um de nós. Que o Senhor venha com uma porção que tire a gente dessa condição, Deus, que estamos. Que a gente possa ir além, que caiam todas as barreiras, tudo que o inimigo tem colocado na mente, no coração, todo sofisma, toda filosofia do mundo, tudo que possa tentar impedir o agir da palavra verdadeira, que caia por terra, e o Senhor possa agir com corações como terra fértil para o mover do teu Espírito. Porque só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, opera este milagre nesta noite, é o que eu profetizo, em o nome de Jesus. E se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu peço que acenda a luz da igreja, que eu quero, antes de começar a ministrar, conhecer quem nos visita. Vou fazer isso de forma geral, para que a gente possa caminhar para a palavra. Estou ansioso de trazer essa ministração. Então, se você está na congregação e é a primeira vez que você visita essa congregação, eu queria que você se expressasse. Se você quiser, é claro, que você balançasse a mão assim, para o lado de cá, assim, ó. Tem alguém que nos visita? Faz um sinal para mim. Deus abençoe vocês que estão aqui, vocês aí, lá atrás também. Se você permanecer com a mão levantada, essas irmãs vão entregar um presente especial aqui no meio. Deus, olha quanta gente nos visita pela primeira vez, que coisa boa. Mantenha a mão levantada, ela quer dar um negócio para vocês aí, ó, legal. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém do lado de cá nos visita? Deus abençoe essa jovem lá atrás. Vocês receberam aí um mimo, é só uma forma da gente falar algo para você. A gente quer que você volte. Se você nos visita hoje e há uma condição de visitar sempre, ou passar da visita para se tornar alguém realmente assíduo, que congregue aqui, que possa caminhar com essa igreja, então esse é o nosso convite para você, por isso que você recebeu esse chocolatezinho que é bis. A gente pede bis para a sua visita. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia que foi estabelecido pelo próprio homem, né? Eu não pesquisei nem a origem do Dia dos Pais verdadeiramente, mas
A maioria dos dias de pai, mãe, filho, de criança, tudo isso está mais ligado ao comércio, né? A busca de aquecer o comércio do que realmente de querer prestigiar e honrar. Mas que é digno de honra o pai, isso é verdade. Como é digno de honra a mãe, como é bom lembrar o cuidado com as crianças e tantas datas que foram criadas, mesmo que não tenha sido com um objetivo realmente assim, mas servem realmente para a gente marcar, né, um momento que precisa ser destacado. E esse do pai é muito importante, porque a figura do pai, ela é importante demais. A palavra do Senhor mostra isso. Então eu quero primeiro parabenizar todos os pais. Se tem pai aqui, fica de pé, fica de pé. Isso, quem já é pai, fica de pé. E eu quero que toda a igreja dê uma salva de palmas a esses pais. Eu honro, eu louvo ao Senhor pela condição, a nossa condição, que eu estou de pé aqui. Obrigado, Deus abençoe, pode sentar. O único problema é que esse Dia dos Pais, para mim, está sendo mais, não vou dizer triste, porque quem tem a alegria do Senhor não pode ficar tão triste. A gente pode, assim, não está do jeito que a gente queria, né? Meus filhos estão fora, estão fazendo um curso. Olhei ali, vi o Rob também, a Vitorinha está fora. E a gente sente num dia como esse, né? Mas já ligaram, e graças a Deus pela tecnologia, né? Que as distâncias se encurtam, e eu pude olhar para eles, a gente bater um papo de manhã, eu receber, né, um beijo, receber, né, um carinho dos meus filhos, e eu espero que todo pai aqui possa, nessa noite, ser honrado, e ter sido honrado pelos seus filhos. Isso é importante demais. Mas o mais importante mesmo é a gente honrar ao Pai, a Deus que é Pai. Ele se revela na sua palavra como Pai. Isso não é à toa, irmão, porque Deus quer que você entenda o sentimento, que você possa ter uma forma de entender o sentimento de Deus para conosco. E nada melhor que a figura de pai, para que a gente possa entender isso. Porque nós que somos pais, sabemos o amor que temos pelos filhos. E nós que somos filhos, sabemos o valor de ter um pai. Então a gente pode mensurar, mesmo com a nossa limitação humana, o valor de Deus nas nossas vidas, como pai. E eu quero orar mais uma vez, iniciando essa palavra, para que o Deus Pai possa vir sobre nós nessa noite, de uma forma tão especial. Eu não sei se você vive essa condição de ser um filho que ama o pai e que teve uma vida, ou tem uma vida maravilhosa com seu pai, ou aquele que é pai, né, que tenha a condição de ter o seu filho perto, de ter alegria com o seu filho, de ver a sua vida impressa no seu filho. Então que você possa estar vivendo isso. Mas se por um acaso isso não está acontecendo exatamente dessa maneira, a minha oração é que você sinta o amor do Pai sobre a sua vida. Que você possa olhar Ele, entender que Ele é esse Pai que não abandona, que ama, que deseja, tem desejo por nós. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai amado, eu quero orar por conta dessa revelação para nós, que o Senhor é o nosso Pai. Que podemos orar agora dizendo, Abba, Pai. Nós podemos orar com toda a expressão de carinho, de amor, porque sabemos que é esse carinho e amor que o Senhor tem por nós. Na verdade, o Senhor tem algo que nós não podemos nem alcançar. O Senhor nos amou de tal maneira, diz a Bíblia, de tal maneira que se entregou, se fez homem, habitou entre nós, nos deu a condição, mesmo, Senhor, sendo quem somos, pecadores, o Senhor nos deu a condição novamente de sermos filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela adoção, obrigado pelo amor revelado. E então Deus recebe toda a gratidão do nosso coração. Deus pode ser em palavras, pode ser em choro, pode ser, Senhor,
de qualquer maneira, mas o Senhor que é Pai conhece e recebe de cada um. E é a oração que eu faço diante do Senhor, agradecido. Conduz esse tempo, é a minha oração em nome de Jesus. O tema dessa ministração, enquanto eu meditava, veio assim, eu lembrei desse ditado, né? E então o tema dessa mensagem é essa: tal pai, tal filho. É bonito ver quando assim a gente vê um filho parecido com o pai. É claro que o pai tem que ser merecedor de ser imitado, melhor ainda, né? Porque o filho imita tudo. O filho imita tudo. Essa expressão tal pai, tal filho, ela é uma expressão que quer revelar exatamente isso. Que o filho, ele é como um espelho dos pais. Eles trazem, né, na sua vida tudo aquilo que eles viram, ouviram, aprenderam dos seus pais. Eles replicam isso. É isso que essa fala, ou essa frase quer expressar. Quando a gente vê alguém e diz, olha, tal pai, tal filho, a gente quer dizer que esse filho, ele mostra, ele revela, ele traz nas atitudes dele, né, as características do pai. E isso é algo muito comum. Quando a gente vê, você que é pai que levantou, você que teve um filho, não sei você, mas eu corri para olhar para o menino e para a menina, para ver as minhas características na criança. A cara da minha família, eu queria ver com quem ele se parecia mais comigo ou com ela. Eu corri para ver. E para minha surpresa, minha menina nasceu lindinha, uma boneca. Mas meu menino, rapaz, o menino nasceu feio que dói. Feiozinho. Não adianta a gente querer, porque é criança, né? Oh, que lindinho. Se não é lindinho, é melhor não falar. Você pode dizer assim, puxa, nasceu saudável, né? Mas você não vai dizer que é lindinho se o menino tem uma cara de maracujá, como era o meu menino. O meu menino nasceu com as características da família, é verdade. Ele era a cara do meu pai, mas do meu pai velho. Não meu pai quando ele era novo. Ele nasceu uma versãozinha velha do meu pai. Todo mundo olhava assim, meu Deus, é a cara do vô Edésio. Meu pai chama Edésio também. Ele parecia com meu pai velho. Todo enrugado, todo... E o outro vô ficou uma arara. Porque todo mundo ficava falando, rapaz, é a cara de Edésio. Edésio pai. A gente fica procurando. E quando você vai visitar também uma criança, você fica olhando, deixa eu ver. A cara, ó, você fala para a mãe, você foi barriga de aluguel, é a cara do pai. Puxou tudo, e tem isso mesmo. Às vezes puxa tudo pai, às vezes puxa tudo da mãe, às vezes é uma mistura do pai e a mãe, você vê coisas dele, coisas dela. O problema é quando você não vê nem dela, nem dele, irmão. Quando você olha para a criança e procura, não vê a cara da mãe. Aí quando você não vê a cara da mãe na criança, tem que ter a cara do pai, irmão. Tem que puxar as coisas do pai. Como foi o meu menino. Não tinha nada da mãe, mas puxou a família do pai. Você via alguém da família, opa, é da família. Mas quando você não vê da mãe e não vê nada do pai, aí, ó, o cara coça a cabeça assim. É estranho, irmão. É estranho, sabe por quê? Puxa, irmãos, é quase que impossível. Porque quando nasce uma criança, ela tem que vir, ela vem com as características do pai ou da mãe, fisicamente, tem aparência, tem algo que vai revelar, é filho mesmo. É filho mesmo, olha, é a cara. Olha, um sinal, alguma coisa, irmão, pelo menos uma marquinha lá. Eu tenho meus filhos, além de parecer comigo, ainda nas costas tem um sinal, o menino tem um sinal igualzinho, a menina tem um sinal também. É os dois que tem? Os dois têm o mesmo sinal nas costas.
Eita, irmã, ali eu marquei mesmo. Não só parece a minha cara, mas está marcado no sinal ali. É meu. Está aqui, não precisa nem fazer DNA. Porque tem que parecer, irmão, tem que ter coisas do pai ou coisas da mãe. É um negócio assim que é. E é quase impossível. Por exemplo, quando não tem às vezes, aí é mais para frente, quando o menino não tem característica física do pai, porque puxou a mãe, mas ele vai ter às vezes características do comportamento do pai e da mãe, ele vai puxando, e vice-versa. Isso acontece muito, porque olha, desde a infância, irmãos, eles começam a olhar para nós e começam a receber as características nossas. Vêm as características físicas, mas depois vêm as características emocionais. Alguns cientistas dizem que vem também no DNA essas questões. Mas eu creio muito mais na convivência. O que você ensina, o que você fala, como você age, o seu exemplo, vai imprimindo no seu filho quem ele vai ser. Ele começa a aparecer com você. Por isso que é tal pai, tal filho. Ele começa a aparecer com você. E desde pequenininho começa, quer que você tenha entendimento disso, irmão. E como isso é importante. Você imprimir no seu filho virtudes, aquilo que é bom, bons exemplos, o ensino. Mas não é só ensinar, é viver. Porque eles aprendem muito mais olhando do que ouvindo. Muito mais olhando, observando, do que ouvindo. Vitorinha era pequenininha, no carro no meu colo. Estou dirigindo aqui, ela estava no meu colinho ainda, segurando aqui dentro da rua, devagarzinho. Aí, irmão, desculpe o exemplo, mas é o que eu lembrei aqui agora. Eu estava assim, meio gripado. Aí eu fui fazer assim, ó. Quando eu fui fazer assim para coçar meu nariz, aí, irmão, foi para a garganta, aquele negócio que a gente vai. Aí quando vai para a garganta, você faz o quê? Você tem que cuspir. Ou você vai engolir, dependendo do lugar que você está. Melhor é cuspir, irmão. E eu estou no carro, dei aquela fungada, aí veio o negócio para a garganta. Aí eu abaixei o vidro e olhei assim, não tinha muita gente, dei aquela cuspida para fora do carro. Não é costume, irmão, pelo amor de Deus, não me recrimine. Mas eu não queria engolir, não estava em público, não estava no lugar. Eu quis jogar fora. E aí eu fiz isso. Rapaz, eu continuei dirigindo, daqui a pouco Vitorinha, pequenininha, botou as mãozinhas assim no carro, assim, na janela, e tá assim, eu falei, minha filha, o que você quer? Ela tá. Rapaz, uma vez, eu falei, menina, não aprende isso não, sua mãe vai me matar. Não faz isso. Mas só uma atitude, ela. E aí você vai vendo as características. Eu pareço muito com meu pai, não fisicamente, mas o meu jeito de ser. Quando minha esposa ou minhas irmãs dizem assim, meu Deus, é Désio. Quando eu fazia Désio com essa ênfase, porque o nome do meu pai era Désio. E aí eu estou entendendo que ela está falando assim, está igual ao seu pai. Esse Désio com ênfase é para dizer, ó, você está fazendo igualzinho ao seu pai. E tudo que a gente reclamava dos pais, a gente depois fica vendo e fica fazendo. E às vezes faz até pior, irmão. E aí eles já estavam falando isso. Minhas irmãs, é Désio? Está igualzinho. E eu me vejo às vezes, irmão, caramba. Eu vejo eu falando, fazendo coisas e manias do meu pai. E nem é coisa que eu acho legal não, irmão. Mas você pega. Pior que às vezes você pega até mais as coisas ruins do que as coisas boas. Misericórdia. A gente pega. E eu de manhã, às vezes, para me limpar ou escovar o dente, eu faço uns barulhos, um negócio igual o meu pai, irmão. Às vezes eu mesmo me ouço, eu falei, misericórdia. Até o timbre dos barulhos é igual o meu pai, é o mesmo que eu estava ouvindo meu pai fazer. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas tudo isso o Espírito Santo vai falando com a gente. Vai mostrando o que é o poder do pai, da ação do pai. Infelizmente, meu pai não pôde ver algo que ele me implantou em mim. Ele não viu, porque meu pai era um cara assim, era um professor pardal, era um cara muito inteligente, fazia de tudo, tinha habilidades para tudo. Ele mexia com eletrônica, ele mexia ele era militar da Marinha, e era um cara que estudava demais, fez muitos cursos, ele tinha um tubo assim com não sei quantos diplomas. Para você ter ideia, meu pai quando não tinha que fazer nada, ele ficava lendo o dicionário.
Não tinha nada que fazer, ele ficava lendo o dicionário. Para quê? Para aprender tudo que é palavra, saber o significado. E eu, meu Deus, caía na besteira na escola de perguntar: pai, o que é tal coisa? Ah, meu amigo, aí ele parava para falar sobre a origem da palavra, o que significava, mas podia ser: não, pai, é rápido, eu quero fazer o dever só. Ele era esse cara, e eu aprendi muito com ele. Hoje eu sou um cara habilidoso. Em casa eu conserto as coisas, eu mexo, eu sou criativo, eu faço o que ele fazia, e eu faço com muita perfeição. Aqui na igreja eu tenho um apelido, os meninos falam Padrão e Biapina, porque Biapina é meu sobrenome. E aí o Padrão e Biapina, assim, tem que ser certo, tem que ser um negócio bacana, não faz meia boca não, porque... E esse era a característica dele. Eu peguei isso, irmão. A gente recebe as características do nosso pai. Não tem jeito. É algo que é... Olha aqui, ó. João 5,19. Põe aí, por favor. Diz assim: Jesus estava respondendo a uma indagação, um questionamento daqueles que viram ele curar no sábado, lá no tanque de Betesda, quando ele mandou aquele homem assim, ó, pega a tua cama, levanta e anda e vai embora. E aí foram questionar ele. Aí tem toda uma história. Mas Jesus respondeu a eles o seguinte, assim, ó, Jesus respondeu, versículo 19: eu afirmo a vocês que o Filho não pode fazer nada em si mesmo. Ele só faz o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. O que o Pai faz, o Filho também faz. A gente aprende com o nosso Pai. E agora eu já passo a não mais falar do meu e do seu Pai, que talvez você tenha lembrado de como você também é parecido com Ele. Mas eu estou falando do nosso Pai. Eu estou querendo que você comece a entender que da mesma forma que o nosso Pai imprime em nós características dele, e isso é normal, isso é o que deve acontecer mesmo. Como eu falei, é quase impossível você ver uma criança que não tenha características do seu pai, seja elas físicas, seja elas emocionais ou comportamentais. E com o nosso Deus Pai não é diferente, irmão. Aqueles que são filhos verdadeiramente têm que revelar, têm que ter a aparência, têm que ter aquilo que o Pai tem, como foi dito aqui a Jesus. E eu quero te dizer que essa palavra aqui não se restringe a Jesus como filho, mas a todos nós como filhos. Porque a própria palavra vai mostrando isso. Na verdade, Jesus inaugura um novo tempo de relacionamento com Deus, agora como Pai. E não só Ele declarou isso, mas você vai ver os discípulos vivendo e já declarando isso também, e andando com esse entendimento que Deus é Pai. Há um texto em Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: por essa razão, ajoelho-me, isso é Paulo falando, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Ele já começa a fazer referência de Deus como Pai. E ele era do judaísmo, isso era impossível, Paulo chamar Deus de Pai. Mas ele já tinha entendido, assimilado, que Deus era Pai. E não era só de Cristo, mas de todos. E ele diz então isso: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Significa que Deus tem uma parte da família nos céus, que são os seres celestiais, os anjos, e Ele tem a parte da sua família aqui na terra, que são os seus filhos que estão aqui na terra. Então esse texto basta. A gente pode trazer outros. Jesus vai falar em várias situações acerca do Pai, dessa paternidade que temos diante do Senhor, porque Ele é Deus e Ele é Pai. Mas só esse texto aqui, Paulo já traz esse entendimento. Agora, por que os judeus, eles sim, porque já tinha tido a revelação de Cristo, mas por que os judeus não aceitavam isso? Porque presta atenção, irmãos, o pai realmente era a referência do filho, ou seja, aqueles que tinham filhos, seus filhos, eles tinham a mesma profissão do pai.
Por quê? Porque eles passavam tudo de geração em geração. E os seus filhos, se ele era pastor, os filhos eram pastores. Se ele era pescador, os filhos eram pescadores. Se eles eram carpinteiro, como José era, e era pai de Jesus, homem, Jesus se tornou. Então, irmãos, para o judeu, quando Jesus diz que ele é o pai, e nesse texto, ele vai dizer, né, que o pai não descansa e ele também não, e a obra que o pai faz, ele faz. Ele está fazendo alusão a isso entre os judeus. Então, quando ele diz isso, que o meu pai, ele faz a obra e eu faço a obra que o pai faz, ele está se colocando como divindade, e por isso eles não aceitaram. Os judeus não tinha como conceber aquilo. Jesus chamando Deus de pai, e eles sabiam que então ele fazia o que o pai fazia. Por isso eles não aceitavam, por isso eles rejeitaram, por isso houve toda essa circunstância. Agora, a mensagem que Jesus deixa para nós com essa fala, ela é simples, mas ela é poderosa. Ela está declarando que nós temos essa filiação e que nós temos que nos parecer com o Pai. Nós temos que fazer aquilo que o Pai faz. Isso revela que Ele realmente é o nosso Pai, e isso revela aqueles que realmente são filhos. Porque os filhos replicam, os filhos agem, eles atuam como o Pai. Eles têm a característica do Pai, ele tem a imagem do Pai. Onde alguém chega que é conhecido o pai e o filho, as pessoas vão dizer: poxa, onde eu chego, que é Vitor, no ambiente de Vitor, você é o pai de Vitor, né? Quando o Vitor chega, você é filho de Edésio, né? Por quê? Porque a aparência, primeiro física, é grande. E depois se conhecer, aí que vai ver o jeito de ser, que é mesmo filho, que é mesmo pai. Eu e você temos que caminhar sobre essa terra, revelando quem é o nosso Pai. Porque as pessoas que conhecem Deus, que sabem quem Ele é, como eu citei o exemplo do meu filho, quando eu entrava no banco, quando ele trabalhava no banco, quando eu ia na faculdade, quando eu entrava em qualquer lugar, você é o pai do Vitor. Sabe por quê? Porque eles conheciam o Vitor. Quando o Vitor chegava, como eu falei, num ambiente que era um ambiente meu, mas o Vitor não. O Vitor foi no seminário que eu fazia ainda lá em Belo Horizonte, o menino desde aquela época. Olha o filho de Edésio aí. Não precisava nem, ele chegou na frente correndo. Todo mundo da sala já sabia que era filho. Assim, todos conhecem o Pai. E quando você chega, se você é filho, você revela a ele e vão dizer: olha, esse é filho. Porque a sua atitude, sua maneira de agir, de falar, de conduzir qualquer circunstância, relacionamento, você revela as características do Pai. Por isso que essa palavra é importante demais para eu que você, a gente possa assimilar. Se eu e você, se a gente se considera filho, eu e você precisamos nos parecer com o nosso Pai. Agora, cabe aqui fazer dessa declaração talvez uma pergunta. E aí eu faria assim: tal pai, tal filho? Tal pai, tal filho? Nem sempre, irmão. Nem sempre isso é uma verdade. E esse é o motivo da gente parar para refletir nessa noite. Entender esse princípio é necessário primeiro. E agora olhar realmente para que filhos somos, se somos filhos. Porque nós precisamos ter as características do Pai. Olha que interessante, eu descobri, porque eu nunca parei e eu nunca, assim, eu não me lembrava
Eu já li várias vezes, mas eu não me lembrava essa expressão na Bíblia. Mas está na Bíblia, irmão. Quem é que já viu essa expressão na Bíblia aí? Levanta a mão. Olha que coisa, igual a mim. Só que não está exatamente assim. Botou no feminino. Foi para o feminino. Se fosse tal pai, tal filho, era positivo. Agora olha o texto no lado feminino. Não sou eu, irmãs. É a palavra. Olha o que diz aqui o texto aqui. Ezequiel 16, 44 e 45. Todos os que gostam de citar provérbios, citarão esses provérbios sobre você. Tal mãe, tal filha. Está em Ezequiel 16, 44, 45. Tal mãe, tal filha. Mas olha o contexto. Você é uma verdadeira filha da sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos. E você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram seus maridos e seus filhos. Ou seja, as filhas, tudo era farinha do mesmo saco. E era tudo igual à mãe. Mãe, ainda bem que hoje é o dia dos pais, né? A gente pode cutucar as mães. Tal mãe, tal filha. Aí, irmão, esse texto, mas ele ajuda a reforçar o que a gente está falando. Por quê? Porque conforme a mãe era, as filhas replicaram aquilo que ela é. Se você for ler o texto, elas ficaram até piores do que a mãe. A mãe era ruim, elas conseguiram ficar pior que a mãe. Mas na verdade está falando aqui de cidades, tá? Depois você lê o texto. Deus está com uma palavra profética aqui sobre as cidades. Então, é importante a gente entender a questão da filiação como as características do Pai. Eu e você precisamos disso. Efésios 5:1 vai dizer assim, olha aqui, ainda nesse contexto. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A nossa língua portuguesa, ela é muito rasa na tradução de uma palavra. Inclusive a palavra imitador, ela é mais usada de forma pejorativa. E não é algo bom você imitar alguém, seja por brincadeira ou porque você não é original, você é um imitador. Só que essa palavra aqui no texto, ele não tem essa conotação de imitação assim, mas aqueles que replicam, aqueles que fazem tal qual. Por isso ele diz, sejam imitadores. Como o próprio Paulo depois teve a condição de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele então assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. É tão gratificante, irmãos, ver quando um filho, ele imita você, nesse sentido, quando ele tem assim, o prazer de parecer com o pai. Ele quer parecer com o pai. Ele quer seguir aquilo que o pai faz. Porque aquilo que o pai faz é digno de ser imitado. E desejo, então, brota. E hoje eu vivo essa circunstância. Uma alegria muito grande de ver meu filho seguindo aquilo que eu faço. Porque viu em mim, olhou para mim e viu, nas minhas atitudes, no meu proceder, na vida que eu tenho com a esposa, com a mãe. E então ele desejou fazer a mesma coisa. E hoje Vitor é pastor, está fora exatamente porque está cada vez mais se aperfeiçoando nisso. E é muito bom, porque, irmãos, eu nunca impus. E eu nunca fiz essa torcida, Deus, faz dele pastor. É claro que no meu coração seria uma alegria vê-lo seguindo assim. Porque não há caminho melhor sobre essa terra do que servir a Deus de forma integral. Viver para Deus, para as coisas do reino. Como é bom um pai olhar um filho e se ver no filho. Agora pensa em Deus.
qual o sentimento que você acha que Deus tem quando olha para nós? Qual o desejo que você acha que Deus tem quando Ele olha para nós? Quando a gente vê essa palavra, sedes imitadores. O Senhor quer olhar para mim, para você se ver em nós. Ele quer olhar para mim, para você e ver Jesus em cada um de nós. Porque Ele vendo Jesus em nós, Ele está se vendo em nós. Esse é o desejo, a expectativa de Deus, quando olha para mim e para você. E eu e você precisamos então, nessa noite, a gente precisa se perguntar: eu sou filho? Eu sou teu filho? Eu me pareço contigo, Pai? As pessoas estão olhando para mim, estão vendo o Senhor em mim. Porque, olha, Deus é Pai, isso é certo. Mas de quem? Que Deus é Pai, irmão, não tenha dúvida, Ele é Pai. Eu vou dizer mais assim: que Deus é Deus de todos, não tenha dúvida. Que Deus é Pai, não tenha dúvida. Agora, que Deus é Pai de todo mundo, não. Essa mesma palavra diz que Ele não é Pai de todos. Ele é Deus de todos, mas Ele não é Pai de todos. E hoje você precisa sair daqui com a certeza de que você é filho, ou com a certeza, infelizmente, de que você não é filho. E não adianta, irmão, e eu quero ser muito claro nessa noite aqui para todos. Não adianta você achar, não adianta, pode falar o que foi, mas eu acho que eu sou. Você pode achar, mas quem diz se é ou não, é a palavra, é o próprio Pai. Porque tem essa questão das pessoas não quererem ser encontradas fora dessa filiação. Não, eu sou filho de Deus, eu sou filho. Vai falar com qualquer um aqui, ou qualquer pessoa que está lá fora: você é filho de Deus? Só se ele tiver um comprometimento com o inferno, ele vai dizer: não sou não, sou filho do cão. Pronto. Esse já está definido, ele sabe o que quer e quem é. Mas os outros que não querem aquilo lá, vai dizer automaticamente: eu sou filho, claro, sou filho de Deus. Por quê? Porque você quer que isso seja verdade. Mas como foi dito e mostrado aqui pela palavra, aquele que é filho tem as características do Pai. Mostra o Pai com a sua vida. Mas não fique só no que eu estou te falando. Eu quero ler os textos bíblicos que vão comprovar você que nem todo mundo é filho e que precisa de uma atitude para se tornar filho. Isso a Bíblia mostra. Deixa eu te falar aqui, preste atenção. Olha o que diz esse texto aqui de João 1, 11 e 12. Veio, ele está falando de Cristo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, preste atenção, irmãos, é muito claro o texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar. Entenda, deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então significa muito claro que nem todos são filhos, mas aqueles que creem, aqueles que o recebem, Ele tem a condição de nos tornar filhos de Deus. Porque até então nós somos criaturas. Todos nós fomos sim feitos por Deus, criados por Deus, sim. Mas a filiação só acontece a partir de Cristo Jesus. Romanos 8, 29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos outros. Então, o que é o primogênito, irmão? É o primeiro filho.
Na verdade, o texto antes, em Romanos 8, em João 3,16, vai dizer o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Filho único. Primeiro, era só filho único. Ninguém era filho, só Jesus. Está claro ou não está? Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Não tinha mais filhos, ele só tinha Jesus. E aí vem esse outro texto que reafirma o que ele fez. Ele tornou Jesus, o primogênito, o primeiro de muitos outros, que a partir dele foram feitos filhos de Deus. Por isso que não há como você achar que é filho de Deus, sem receber o sacrifício de Cristo, sem receber o sacrifício do primogênito, que é o único que pode nos tornar filho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai tê-lo como Pai, senão por mim. Ele é o caminho para você se tornar filho de Deus. Esse é o caminho para nós, irmãos. Essa é a única forma disso. E para isso, é necessário que a gente o confesse, que se arrependa de viver sobre essa terra, caminhando debaixo da nossa própria vontade, sem nos submetermos à vontade do Pai. Porque quem caminha sem buscar a vontade do Pai, esse é rebelde. E na verdade, no contexto bíblico, nem é filho. Mas quem é filho se submete, teme ao Pai. Teme e se submete à vontade do Pai. Essa palavra hoje fala com aqueles que já são filhos, que entregaram a vida a Jesus e que verdadeiramente foram feitos filhos de Deus. E fica um alerta aqui. Como é que você está caminhando? Você está revelando o teu Pai por aí? Fica essa reflexão para os crentes. Mas se alguém entrou aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, para se tornar filho hoje, você tem a oportunidade de sair daqui como filho, ou sair daqui sabendo que não é filho. Desculpe você entrar aqui nessa noite e receber essa notícia. Mas essa notícia tem um objetivo: fazer de você verdadeiramente filho de Deus. Porque a verdade, ela é sempre maravilhosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de quê? Do engano, da mentira do mundo. Porque o mundo vai enganar. O mundo vai dizer aí, com a filosofia barata, todo mundo é filho de Deus, é só fazer as coisas certas, é só não ser mal. Vai todo mundo ser. Deus é Pai. Deus é Pai. Mas a palavra mostra que Ele não é Pai de todos. Ele é Pai daqueles que recebem o sacrifício do Filho. Ele entregou o seu próprio Filho para nos tornar, para fazer com que a gente tivesse condição de se tornar filho de Deus. Mas aquele que não recebe esse sacrifício, não recebe a filiação. É tão simples, gente. E aí eu falo com você nessa noite, que entrou talvez aqui e não tem essa filiação. Porque entendeu nessa noite o que é preciso para a filiação. O caminho é esse: entrega a tua vida a Jesus. E olha, eu vou ler alguns textos para que você não tenha dúvida de como você tem que fazer isso. Romanos 10, 9, e pode até chamar já o grupo de louvor aqui para cima. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Filho, Jesus é Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 32, 33 diz: quem, pois, me confessar de Jesus diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, e negar o Senhor Jesus diante dos homens, é o simples fato de não o confessar, automaticamente você o nega. Então aquele que
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. 1 João 2,23 diz: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, também tem o Pai. Está mais claro? Ou precisa de mais clareza? Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. E para encerrar aqui, 1 Timóteo 6,12 diz: combati o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate. Tome posse da eternidade. Tome posse da vida. Porque você foi chamado para isso, mas mediante a confissão pública diante de muitas testemunhas. Por isso que há o apelo. Por isso que quando termina a palavra, a gente dá a oportunidade para as pessoas se arrependerem da forma que estão vivendo, porque entenderam a palavra e se tornam agora filhos. Como? Confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Publicamente. Porque quando você faz isso, você glorifica a Deus. Quando você reconhece a dependência, quando você deseja cumprir com a palavra e se tornar filho, como Deus estabeleceu, você honra Ele. E quando você honra Ele, Ele honra os filhos. Feche os teus olhos. Quero que você continue meditando nessa palavra. Fala com Ele. Ele ouve. Pergunte a Ele. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá sobre todos nós. Porque um dia, todos nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. A palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não fizer isso, um dia vai fazer. Mas esse mesmo texto diz que uns será para salvação, outros para condenação. Então nessa noite você tem a oportunidade de fazer isso para a salvação da sua vida, confessando Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, e desejando agora caminhar debaixo da vontade do Pai, ouvindo a voz dele e se parecendo com ele. E isso é uma decisão que você pode tomar. O que eu posso fazer como pastor, como alguém que caminha com o Pai, é de trazer para você a palavra dele, a vontade dele. Mas agora é você e ele, você e o seu Espírito, o Espírito Santo, que pode realmente mudar a sua vida, se o teu coração deseja isso verdadeiramente. E é ele que vai trazer então sobre você a condição de assumir agora, publicamente, que você quer sair daqui tendo a convicção, porque entendeu pela palavra, e o Espírito Santo está tocando no teu coração e está movendo ele. Você quer sair daqui com a convicção de que é filho de Deus. Se você quer isso nessa noite, você tem essa oportunidade. E eu quero que você levante suas mãos e faça um sinal público. Diz assim: eu quero receber a Jesus Cristo como meu Senhor. Eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero sim ser feito filho ou filha de Deus. Eu quero sair nessa noite com essa convicção, com essa alegria no meu coração, com essa certeza, não porque eu acho, mas porque eu ouvi a voz do Senhor e eu me submeto à vontade do Pai, já como um filho obediente. Porque o filho verdadeiramente
obedece ao Pai. E se esse é o comando do Pai, e se você acha que é filho, obedeça ao Pai. Publicamente, entregue a sua vida a Jesus. Confirma isso como o Pai estabeleceu. Não como você acha, mas como o Pai estabeleceu. E assim você vai glorificar o Pai. Eu quero só mostrar a você. Eu quero que levante a mão e dê um glória a Deus todos aqueles que já entregaram a vida a Jesus e agora tem Deus como Pai. Faz aí um sinal. Um dia, cada um desses, como eu, debaixo de uma palavra que revelou, que abriu os meus olhos, o entendimento, eu decidi que eu queria confirmar a minha filiação e a minha vida com Deus. Foi tão forte, irmão, que me fez chegar até aqui como pastor. Não é isso para todos, mas foi comigo. Mas todos que entregam a vida ao Senhor Jesus são feitos filhos e começam a andar ouvindo o Pai. Agora não leia mais essa palavra sem entender. O Espírito que passa a habitar em nós revela. Você lê e você entende, porque o Espírito Santo que o Pai traz sobre nós quando nós entregamos nossa vida a Ele, essa é a palavra. Ele traz sobre nós o Espírito dele, a presença dele contínua, e faz com que eu e você possamos ouvir a voz dele e entender a vontade dele pela palavra. Então nessa noite eu vou falar mais uma vez, e eu quero te convidar a ter coragem para glorificar a Deus com a sua atitude hoje. Há alguém hoje nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Onde está que eu não estou vendo? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Mas alguém que nessa noite reconhece, entende pela palavra e pela ação do Espírito Santo no seu coração, você quer entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal para mim. Se ama, Deus te abençoe, meu querido. Vem cá, Vem cá que eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar com você. Vem aqui, vem aqui. Você não pode sair desse lugar hoje sem um posicionamento, porque você ou sai daqui como filho de Deus, ou sai daqui sabendo que não é filho. E não é bom sair daqui com essa sensação. Então eu quero te convidar, eu quero pedir que você reflita sobre isso nessa noite. Que as oportunidades elas vêm porque Deus quer isso, salvar. Deus nos quer como filho. Jesus morreu para que todos possam ser salvos. Mas o texto diz, aqueles então que entregam, que desejam, esses vão ser salvos e vão ser filhos. Então você precisa responder a Deus, se o quer como pai, se quer ser filho. Nessa noite, mais alguém, eu vou orar por você, eu vou encerrar esse momento, mas eu quero te dar uma oportunidade. Sabe por quê? Amanhã, eu não sei o que pode acontecer com qualquer um de nós. O dia de amanhã não nos pertence. Amanhã é uma incógnita. Hoje é possível. Antes é tempo de oportunidade. Hoje você recebe a oportunidade. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. Essa semana eu fui a Itabela e fui lá sepultar junto com o Taíto, o pai dele. 85 anos, né, Taíto? 84 anos. E ele viveu muitos anos afastado do Taíto. Mas quando Jesus entrou na vida dele, que ele entendeu Deus como pai, ele passou a ser pai. Ele estava afastado de Taíto há anos. Pelo menos o Taíto me confessou isso. Não tinha relacionamento. Mas no dia que ele entregou a vida a Jesus e que recebeu a paternidade de Deus, automaticamente ele entendeu. E ele procurou os filhos. E pôde então, ainda em vida, exercer a paternidade, restaurar os relacionamentos. Como isso é importante. Glória a Deus que deu tempo para o seu pai, Taíto, viver isso. Agora, e eu e você que estamos aqui, o dia de amanhã não nos pertence. Eu vou encerrar o apelo. Há mais alguém? Se há, sai do seu lugar hoje. Entrega a sua vida a Jesus. Hoje é o dia de você sair daqui como filho.
Vamos ficar todos de pé. Você que está aqui é filho de Deus, que tem em você o Espírito Santo. Estenda as mãos aqui. Vamos orar. Como Jesus, que foi o primogênito de muitos outros, e nós nos tornamos filhos por conta dele. Como filhos de Deus, nós recebemos esses que se tornam hoje também filhos de Deus, pela palavra e pelo sacrifício de Jesus. Se há mais alguém aí, corre para cá, vem hoje, publicamente, para poder glorificar Deus. Que aquele que confessa Jesus publicamente, esse vai receber dele o vinde bendito de meu Pai. Estenda suas mãos, vamos orar por esses. Pai amado, nós queremos colocar diante do Senhor esses que ouviram agora a tua palavra, que entenderam, Deus, que para se tornarem filhos, eles precisavam desse caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. E nessa noite o Senhor traz sobre eles esse entendimento. O Senhor os recebe, porque o sacrifício foi para isso, para que eles pudessem ser feitos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. E nessa noite eu peço, Pai, eu oro para que se cumpra a tua palavra na vida deles, que o teu Espírito Santo venha e possa habitar o coração e a vida de cada um, e que a partir de agora eles possam ouvir a voz do Pai, que a partir de agora eles possam sentir a tua presença, e que eles possam ser guiados pelo Senhor. É a oração que fazemos. Ligamos na terra o que é ligado no céu, a vida deles. Escreve o nome deles no livro da vida. Nós repreendemos toda ação maligna, todo engano, tudo que o inimigo fez na vida deles até hoje, para que eles estivessem afastados do Senhor, cai por terra a partir de agora. Não há para condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que têm Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Por isso nós colocamos diante do Senhor a vida deles e declaramos que eles são teus filhos, pela palavra e pela ação do Espírito Santo e de Jesus. E assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplaude o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não sou